como Vossa Senhoria avalia o impacto das suas ações e declarações anti-chinesas em relação à atual carência de insumos para a produção de Coronavac? Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais, o Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Portanto, enfim, não há nenhum impacto de algo que não existiu. Quantas vezes e quando o embaixador brasileiro na China atuou para intermediar o fornecimento de vacinas ou insumos? Por favor, presidente. Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. E há pouco eu estava na outra sala. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado, e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise, pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não faça isso. Não faça isso. Porque Vossa Excelência escreveu no seu Twitter, Vossa Excelência escreveu artigos sobre isso, e se Vossa Excelência acha que isso não é se dispor com um país em que nós temos uma relação comercial muito importante para a gente, então eu não entendo mais sobre como é que se faz relações internacionais. Chegar aqui agora e desmerecer o que Vossa Excelência já praticou e dizer aqui, nessa CPI, para todos os senadores, que o senhor nunca se indispôs em relação à China, aí Vossa Excelência não está faltando com a verdade. Se o senhor quiser, eu leio aqui alguns trechos que Vossa Excelência escreveu. Então, até bateu boca com o embaixador chinês. Por isso eu peço a Vossa Excelência que se atenha. E precisa ter uma carreira muito bonita, chegou ao grau mais alto e não pediu, inclusive, Vossa Excelência, que é o oriundo do Itamaraty, não foi ao Supremo pedir para se negar a falar, pelo contrário. Então, Vossa Excelência, por favor, o que nós estamos procurando é a verdade só. Nada pessoal, nada disso. Mas eu tenho que fazer esse alerta para que depois a gente não entre aqui no conflito em que Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. Obrigado, presidente. Posso... Em março, por exemplo, continuando... Presidente... Desculpa, vereador, eu posso fazer claro, uma observação sobre o que dizia o presidente, antes de continuar? Presidente, muito obrigado. Não, eu queria insistir, não houve nenhuma falta com a verdade. Vou, se me permite, falar especificamente de algumas coisas que Vossa Excelência mencionou. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de 2020, quando eu uso o título comunavírus, e a leitura do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, qualificou como um vírus ideológico. Esse autor escreveu um pequeno livro dizendo que havia o coronavírus, e ele tinha criado a oportunidade para o surgimento de um vírus ideológico, que esse autor saúda, que é um vírus que cria as condições
para a implementação daquilo que ele mesmo considera ser uma sociedade comunista global. Então, eu, enfim, usei esse termo jocoso, enfim, esse termo... O senhor não acha que chamar o comunavírus não é uma coisa que indispõe a relação amigável que nós sempre tivemos comercial com a China? Se o senhor não acha isso, eu não sei o que mais achar. É isso que eu estou lhe chamando a atenção. É porque há vários posicionamentos, inclusive, até de estranhar. Um chanceler, né, ministro das Relações Exteriores, escreveu um artigo contra o país que nós temos uma relação comercial superavitária que ajuda muito no superávit primário do Brasil, coisa que nós não temos com os Estados Unidos, e Vossa Excelência sabe disso, né? E nem com outros países que vocês fazem questão de enaltecer. Com aqueles que nós temos relações comerciais superavitárias, e aí nós estamos falando de uma economia, né? E isso nós estamos falando da China, países árabes, de modo geral. O agronegócio depende muito da venda para esses países, né? Nós vendemos commodities para a China à torta e à direita. Então, aqui como senador, eu estou hoje presidente da CPI, mas o meu mandato não é baseado numa CPI da Covid. O meu mandato é baseado em relação ao Brasil e principalmente ao meu Estado. Para você ter uma ideia, você sabe quantas empresas chinesas tem no estado do Amazonas, Zona Franca de Manaus? Então, veja bem, tecnologia hoje, os próprios americanos, eles produzem produtos inventados nos Estados Unidos e na China hoje. Então, os Estados Unidos, eles têm poder muito maior do que o Brasil e faz um contraponto com a China, mas o nosso contraponto com a China não é muito saudável para a nossa economia. Por isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência ater nas suas respostas e falar a verdade. É isso que eu estou lhe pedindo, o chanceler. Perfeito. Se eu posso novamente responder, presidente. Não, eu acho que esclarecer isso é extremamente importante. Voltando ao tema do artigo, o artigo não é absolutamente contra a China. A leitura do artigo deixa claro... A leitura do artigo deixa isso claro. A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do escritor do texto de base, do texto do Slavoj Zizek, que diz que a China, segundo ele, não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em mente. Então, o artigo não é sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. O comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Então, veja bem, se não for um artigo desse, quantas entrevistas, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Perdão, se me permite, eu nunca tive discussões via Twitter com o embaixador da China. Eu fiz 2 notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty, não foram discussões minhas com o embaixador da China, justamente apontando comportamento inadequado dentro da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas por parte do embaixador da China, em março, depois em novembro, né? Isso não então, eu vou dizer uma coisa. Boca com o embaixador da China. Uma das maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez foi pedir a carta de demissão. Que injustiça que cometeram contra Vossa Excelência? Foi uma injustiça muito grande. Porque Vossa Excelência não é uma pessoa que realmente não teve atrito, né? Não foi, o Senado aqui se posicionou muito duramente em relação à sua vinda aqui por causa disso.